Há mais de 2000 anos, numa casa humilde em Nazaré, uma jovem chamada Maria recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel. Gabriel trouxe notícias surpreendentes. Maria, você vai ter um bebê especial. Ele será o Filho de Deus, e você lhe dará o nome de Jesus. Mas como isso é possível? Como isso vai acontecer? O Espírito Santo virá sobre você. Com Deus, tudo é possível. Maria estava noiva de José, um carpinteiro. Quando ele soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo apareceu para ele em sonho dizendo: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O filho dela vem do Espírito Santo. José acordou do seu sonho, com a mente repleta das palavras do anjo. Com o coração cheio de fé, José foi até Maria. Ele prometeu ficar ao lado dela, pronto para acolher e proteger essa criança milagrosa. Juntos, eles se prepararam para a jornada que estava por vir. O imperador Augusto ordenou que todos voltassem para sua cidade natal, para que ele pudesse fazer um recenseamento de toda a população. Então, Maria e José partiram em uma longa jornada para Belém, a cidade de Davi, de onde José era originário. Quando chegaram a Belém, a cidade estava agitada. Todas as hospedarias estavam lotadas. Maria e José procuraram por toda parte um lugar para ficar. Finalmente, um estalajadeiro disse: Sinto muito, não há vagas na hospedaria, mas vocês podem ficar no estábulo nos fundos. Naquela noite, em um humilde estábulo, rodeada de animais, Maria deu à luz Jesus. Ela o envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos. De repente, anjos apareceram, iluminando o céu, anunciando: Hoje à noite, em Belém, nasceu um Salvador. Vocês o encontrarão deitado em uma manjedoura. Bem longe dali, sábios viram uma estrela brilhante no céu. Era um sinal de algo extraordinário. Eles seguiram a estrela, sabendo que ela os guiaria até um novo rei. Os pastores correram para Belém e encontraram o bebê Jesus na manjedoura, exatamente como os anjos haviam dito. Os sábios também chegaram, trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria tem sido compartilhada ao redor do mundo. Isso nos lembra que as coisas mais preciosas frequentemente começam das maneiras mais simples. Obrigado por assistir. Na pacata cidade de Belém, uma criança chamada Jesus nasceu de Maria, uma simples donzela, e José, um humilde carpinteiro. Este não foi um nascimento comum. Os profetas haviam predito sua vinda, anunciando-o como o Messias, o farol de esperança e luz para a humanidade. À medida que os sussurros desse nascimento milagroso se espalhavam, o rei Herodes, sentindo que seu trono estava em risco, ordenou um massacre brutal de crianças inocentes. Guiados por sonhos divinos, Maria e José fugiram com o menino Jesus para o Egito. Quando menino, Jesus já exibia uma sabedoria misteriosa. Com apenas 12 anos, ele debateu as escrituras com os estudiosos do templo, deixando-os maravilhados. No entanto, foi apenas aos 30 anos que ele começou seu ministério público transformador. Ele escolheu 12 discípulos diversos, de pescadores a cobradores de impostos, para acompanhá-lo em uma missão que alteraria o curso da história. Os milagres que ele realizou foram surpreendentes. Ele curou os enfermos, deu visão aos cegos, transformou água em vinho e até ressuscitou os mortos, provando seu poder divino. Seus ensinamentos, baseados em amor, perdão e fé, atraíram multidões. Falava em parábolas, usando histórias simples para transmitir verdades profundas, tornando o divino mais próximo. Mas sua influência crescente foi vista como uma ameaça pelos líderes religiosos e pelo poder romano. Eles conspiraram contra ele, manipulando um de seus discípulos mais chegados, Judas, para atraí-lo por 30 moedas de prata. Os acontecimentos que se seguiram foram rápidos. Jesus enfrentou falsas acusações, foi entregue a Pôncio Pilatos e, contra o próprio julgamento de Pilatos, foi condenado à morte por crucificação. Na cruz, depois de suportar horas de dor e zombaria, Jesus proferiu as palavras pungentes: Pai, perdoa-lhes, mostrando seu amor e misericórdia sem limites. Seu corpo foi levado e colocado em um túmulo, selado por uma grande pedra. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. Jesus, ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e a muitos outros ao longo de 40 dias, restabelecendo seus ensinamentos e enfatizando a importância da fé. Ele então subiu ao céu, mas não sem deixar a promessa do Espírito Santo, um guia divino para todos os crentes que mais tarde se tornaria o alicerce do cristianismo. Há muito tempo, quando o mundo não era tão bom como hoje, vivia um homem chamado Noé. Diferente dos outros, Noé era bondoso e vivia bem num mundo cheio de maldade e transgressões.
A terra estava cheia de pessoas egoístas e cruéis, causando dor e tristeza. Mas Noé era diferente. Ele cuidava dos outros e vivia com retidão, destacando-se num mundo problemático. Um dia, Noé recebeu uma mensagem especial de Deus. Triste com o estado da terra, Deus decidiu enviar um grande dilúvio para purificá-la. Porém, Deus viu a bondade de Noé e quis salvá-lo, sua família e os animais da terra. Deus mandou Noé construir um barco enorme, uma arca para sua família e os animais. Apesar das zombarias, Noé trabalhou sem parar, construindo a enorme arca. Num evento extraordinário, pares de cada tipo de animal começaram a chegar. Leões, elefantes, pássaros e até pequenos insetos vieram à arca guiados por força misteriosa, prontos para se abrigar da enchente iminente. Então, a chuva começou. De garoa virou temporal, cobrindo a terra inteira com água. Na arca, Noé, família e animais flutuavam sobre as águas crescentes. A arca era um refúgio lotado e agitado, cheio de sons de animais. Noé e família cuidavam dos bichos, alimentando e protegendo cada um durante a viagem. Semanas depois, Noé soltou uma pomba para buscar terra seca. Na primeira vez, voltou de bico vazio. Na segunda, trouxe um ramo de oliveira, sinalizando terra próxima e águas baixando. Finalmente, a arca pousou no topo de uma montanha. Com a água baixando, Noé abriu a arca, libertando animais e família para um novo começo. Deus criou um arco-íris, prometendo nunca mais inundar a terra. Era um símbolo de esperança, marcando nova era para Noé, família e todas as criaturas. Há muito tempo, no Egito, havia um bebê chamado Moisés. Ele nasceu numa época difícil para seu povo, os israelitas. O faraó, rei do Egito, temia o crescimento desse povo. Então, ele criou uma regra cruel. Todos os meninos israelitas deviam ser levados. Mas a mãe de Moisés não queria isso para seu bebê. Então, ela bolou um plano corajoso. Pôs Moisés numa cesta e a colocou entre os juncos do rio Nilo. A filha do faraó achou a cesta enquanto se banhava no rio. Ela se compadeceu do bebê chorando e decidiu cuidar dele. Assim, Moisés cresceu no palácio como um príncipe egípcio, mesmo sendo israelita. Quando adulto, Moisés viu como o faraó maltratava os israelitas. Eles eram forçados a trabalhar duro e frequentemente espancados. Isso deixou Moisés revoltado. Um dia, matou um guarda egípcio que espancava um escravo israelita. Depois disso, ele teve que fugir do Egito. Então ele fugiu para uma terra distante e viveu lá por muitos anos. Então, algo incrível aconteceu. Deus falou a Moisés de uma sarça ardente que não se consumia. Deus mandou Moisés voltar ao Egito e pedir ao faraó que libertasse os israelitas. Voltar para o Egito não foi fácil. O faraó não queria ouvir Moisés. Então, Deus enviou 10 pragas para convencer o faraó. Havia sapos, insetos e até escuridão durante o dia. Após a última e mais triste praga, o faraó libertou o povo israelita. Moisés guiou os israelitas para fora do Egito, mas a jornada não acabou. No Mar Vermelho, o faraó mudou de ideia e os perseguiu com seu exército. Mas Moisés confiou em Deus. Ele estendeu a mão e algo incrível aconteceu. O mar se abriu e os israelitas atravessaram em terra seca. Depois, o mar voltou e o exército do faraó não pôde mais segui-los. Moisés e os israelitas estavam finalmente livres. Viajaram muito até chegar a uma montanha especial chamada Sinai. Lá, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, regras para viver bem. A vida de Moisés foi cheia de aventuras e milagres. De bebê na cesta, virou líder que libertou seu povo e ensinou justiça. No início, quando o mundo era novo, havia um lindo jardim chamado Éden, cheio das flores mais coloridas, frutas suculentas e pássaros cantantes. Neste jardim, Deus criou as primeiras pessoas, Adão e Eva. A vida no jardim era como um dia sem fim de diversão e alegria. Adão e Eva exploravam o lugar, falavam com animais e comiam frutas doces.
Entre as árvores, uma se destacava, a do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a Adão e Eva só uma regra: não comer o fruto desta árvore. Mas a curiosidade é algo muito poderoso. Um dia, uma cobra astuta se aproximou de Eva. Sussurrou: coma o fruto e será tão sábia quanto Deus. Você saberá a diferença entre o bem e o mal. A fruta parecia deliciosa e a promessa de sabedoria era tentadora. Eva pegou a fruta e deu uma mordida. Ela deu um pouco a Adão, que também comeu. Ao provar a fruta, seus olhos se abriram de um jeito inesperado. Viram as coisas diferente e notaram que desobedeceram a Deus. Sentiram medo e vergonha, emoções novas fora do paraíso. Deus, ao saber, ficou profundamente triste com a desobediência. A consequência era clara. Não podiam mais ficar no Éden. Deixar o jardim foi difícil. O Éden fechou-se e sentiram pela primeira vez a dureza da vida. Fora do Éden, o mundo era selvagem e indomado. Adão e Eva tiveram que aprender tudo do zero para sobreviver. A vida virou luta, não mais descobertas alegres. No novo mundo, viveram alegrias, tristezas, vitórias e derrotas. Tornaram-se pais, criando filhos que teriam suas próprias famílias, espalhando-se pela terra. Na jornada, Adão e Eva descobriram sua própria força e resiliência. Enfrentaram desafios com sabedoria, aprendendo a adaptar-se, amar mais e valorizar momentos. Ensinaram aos filhos sobre o Éden, boas escolhas e viver com as consequências. Obrigado por assistir. Há muito tempo, nas terras antigas de Jerusalém, vivia Jesus, conhecido por ensinar amor, bondade e a palavra de Deus. Pessoas de toda parte vinham ouvir suas palavras e ver os milagres que ele realizava. Porém, nem todos viam Jesus como uma força do bem. Alguns líderes e mestres da cidade se sentiam ameaçados por sua influência crescente e as verdades que ele dizia. Eles tramaram prendê-lo, temendo as mudanças que ele trazia. Judas, um dos discípulos de Jesus, confuso e com medo, concordou em traí-lo por 30 moedas de prata. Numa noite calma, enquanto Jesus orava no Getsêmani, Judas chegou com soldados. Ele saudou Jesus com um abraço, mostrando aos soldados quem deveriam prender. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde enfrentou acusações e falsas testemunhas. Apesar de inocente, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça a ser eliminada. Levaram-no a Pôncio Pilatos, o governador romano, esperando que ele ordenasse a morte de Jesus. Pilatos interrogou Jesus, mas não achou motivo para puni-lo. A multidão, instigada pelos líderes, gritou para crucificar Jesus. Pilatos, pressionado e temendo o tumulto, concordou relutante. Soldados zombaram de Jesus, coroando-o de espinhos e vestindo-o de púrpura, chamando-o Rei dos Judeus. Levaram-no pelas ruas, carregando uma cruz pesada, até Gólgota, o lugar da caveira. Lá, pregaram Jesus na cruz e a ergueram. Pendurado em dor indescritível, Jesus pediu perdão aos que o feriram, mostrando compaixão. Por horas, Jesus ficou na cruz sob o sol, rodeado por seguidores fiéis e sua mãe, de coração partido. Por fim, Jesus bradou: "Está consumado." E deu seu último suspiro. O céu escureceu e a terra tremeu, como se chorasse a perda do Filho de Deus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz pelos seus seguidores. Envolveram-no em linho e o colocaram num túmulo, selado com uma grande pedra. Guardas foram postos fora para garantir que ninguém roubasse seu corpo. 3 dias depois, algo milagroso aconteceu. Mulheres que seguiam Jesus foram ao túmulo, mas a pedra estava removida e vazio. Um anjo lhes apareceu e disse: "Não temam, sei que buscam Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou." Jesus, ressuscitado, apareceu aos discípulos e outros, provando sua vitória sobre a morte. Ele instruiu seus seguidores a espalhar seus ensinamentos pelo mundo todo. Por fim,
Jesus subiu aos céus, prometendo estar sempre com eles em espírito. Seu sacrifício e ressurreição fundaram a fé cristã, simbolizando o triunfo do amor. Há muito tempo, na terra de Israel, vivia um menino chamado Davi. Era o caçula de 8 irmãos e morava na cidade de Belém. Davi não era um menino comum. Tinha um trabalho especial: cuidar das ovelhas do pai. Passava dias e noites nos campos, garantindo que nenhum mal lhes acontecesse. Não era um trabalho fácil, especialmente quando o perigo rondava. Leões e ursos frequentemente tentavam capturar as ovelhas, mas Davi era corajoso. Só com seu cajado e funda lutava contra eles, protegendo o rebanho. Quando não estava com as ovelhas, Davi adorava tocar harpa. Tocava tão bem que até os pássaros paravam para ouvir. Um dia, um sábio chamado Samuel visitou a casa de Davi. Deus dissera a Samuel que Davi seria o futuro rei de Israel. Então, Samuel ungiu Davi, escolhendo-o para um papel muito importante. Enquanto isso, num vale próximo, um grande problema crescia. Os israelitas e seus inimigos, os filisteus, preparavam-se para a batalha. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Era mais alto que qualquer homem e mais forte que um urso. Todo dia, Golias desafiava os israelitas a mandarem um guerreiro. Mas todos estavam com muito medo. Um dia, Davi foi levar comida aos irmãos no exército israelita. Ao ver Golias, não acreditou que todos temiam ele. Davi disse: "Eu lutarei contra Golias. Deus me protegeu de leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Ele me protegerá agora." O rei deu uma armadura a Davi, mas era muito pesada. Então Davi decidiu usar só sua funda e algumas pedras. Quando Golias atacou, Davi pegou uma pedra e a lançou com força. A pedra voou e acertou Golias bem no meio da testa. Golias caiu no chão e Davi venceu. A coragem de Davi mostrou que, com fé, vencemos grandes desafios. E aquele jovem Davi se tornaria um dos maiores reis de Israel. Espero que tenham gostado.